Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês. Diz assim, considerando os números complexos Z1 e Z2, tais que Z1 é raiz cúbica de 8i, que tem afixo no segundo quadrante. Z2 é raiz da equação x a quarta mais x ao quadrado menos 12 igual a zero, e a parte imaginária de Z2 é maior do que zero. Qual o valor de Z2 mais Z1? Não, na verdade é Z1 mais Z2, né? Tá Z2, é Z1 mais Z2, tá bom? Então eu tenho que achar Z1, tenho que achar Z2, somar os dois números complexos e calcular o módulo dessa soma, tá bom? Então vamos achar o Z1 primeiro. Como é que é o Z1? Z1 é raiz cúbica de 8i. Então quando a gente tira a raiz cúbica de um número complexo, essa raiz cúbica ela gera 3 valores, tá? Porque a raiz cúbica de um número complexo gera 3 valores. A raiz quadrada de um número complexo gera 2 valores. A raiz quinta de um número complexo gera 5 valores. A raiz 20, como é que é? Vigésima. A raiz 50 de um número complexo gera 50 valores, tá bom? É isso que você tem que entender. Por isso que ele diz assim, ó, Z1 é a raiz cúbica que tem afixo no segundo quadrante, porque vão gerar 3 raízes, certo? E essas 3 raízes, quando representadas no plano de Argand-Gauss, elas configuram um triângulo equilátero, tá? E esse triângulo equilátero, ele tem o centro dele, ou melhor, desculpa, esse triângulo equilátero é inscrito numa circunferência cujo centro é na origem do plano de Argand-Gauss. Então, vamos esclarecer. Olha só, esse problema aqui ele é bem denso, tá? Então, se você tiver dúvida de alguma coisa que eu falar aqui, você põe nos comentários que eu posso colocar vídeos adicionais, explicar para você entender tudo aqui, tá bom? Não fique esperando que você de repente vai entender tudo num vídeo só, porque é bastante assunto. Então, olha só. Então, vou fazer aqui uma circunferência e essa circunferência está aqui no centro, tá? Está centrada na origem do plano de Argand-Gauss. O plano de Argand-Gauss tem o eixo x e o eixo y, onde o eixo y a gente representa a parte imaginária de um número complexo e o eixo x a gente representa a parte real de um número complexo, tá? Então ele diz que Z1 é raiz cúbica de 8i, tá bom? Então a raiz cúbica de 8i vai dar 3 pontos nessa circunferência. Aí você fala, essa daqui é a circunferência, é o ciclo trigonométrico? Não, não é. Aí só não é? Não, não é. Por quê? Porque o ciclo trigonométrico, ele tem raio 1, tá? Esse daqui não necessariamente tem raio 1, ele pode ter o raio que for, dependendo da raiz cúbica do número que nós estivermos falando, tá bom? Então, olha só. Para calcular a raiz cúbica de 8i, a gente pode usar a segunda fórmula de Moivre, tá? A gente pode usar a segunda fórmula de Moivre. Só que a segunda forma de Moivre, ela vai dar um certo trabalho. E aqui tem como a gente determinar essa raiz cúbica aqui de um jeito mais fácil. Praticamente usando geometria, tá? Usando, por exemplo, as propriedades do triângulo equilátero. Então, é essa que eu vou usar. Então, olha só. Raiz cúbica de 8i vai dar um número complexo, tá? Vai dar um número complexo z, tá? Que quando eu elevar ao cubo vai dar 8i. Então, vamos chamar de Z1 aqui. Vai dar Z1, tá? Que quando eu fizer Z1 elevado a 3, vai dar 8i, tá bom? Olha, 8i, pelo fato de 8i ser um número imaginário puro, né? A raiz cúbica de 8i é mais fácil, porque você sabe que raiz cúbica de 8 é 2, né? Então vamos tentar achar uma dessas raízes, tá? Uma dessas raízes aqui, que raiz cúbica de 8i, dá 3 respostas. Vamos tentar achar uma, porque achando uma a gente consegue achar as outras duas bem mais fácil. Então vamos pensar aqui, ó. Então raiz cúbica de 8 é 2. Então vamos tentar fazer o seguinte, vamos fazer 2i elevado ao cubo. E vamos ver que valor que vai dar. Então, ó, 2 elevado ao cubo dá 8. E i elevado ao cubo é i vezes i ao quadrado, certo? I ao quadrado dá menos 1, certo? Isso daqui dá menos 1. Então, 8 vezes menos 1 dá menos 8i.
Então, veja, 2i ao cubo não deu 8i, deu menos 8i. Então, vamos tentar o menos 2i elevado ao cubo. Menos 2 ao cubo dá menos 8. E i ao cubo é i vezes menos 1, né? Vezes menos 1 aqui, ó. Porque i ao quadrado é menos 1, né? I ao cubo eu já fiz aqui, ó. I vezes i ao quadrado é menos 1, então dá menos i. Então vai dar o quê? Menos 8 vezes menos 1 dá 8i, tá vendo? Então uma das raízes cúbicas de 8i é menos 2i. Então vamos localizar esse menos 2i nessa circunferência. Outra coisa, qual que é o raio dessa circunferência? É o módulo desse valor aqui. O módulo desse valor aqui é a distância da origem até ele. Então, como esse aqui é um imaginário puro, a distância da origem até esse imaginário puro é 2. É o raio 2, ó, porque menos 2, né, só tem a parte imaginária, que é menos 2. Então, a parte imaginária a gente representa no eixo y, então aqui é o zero, então vai dar menos 1, menos 2. Então, tá aqui, ó, menos 2. Esse ponto aqui é o imaginário menos 2i, tá certo? E agora, e os outros dois valores de raiz cúbica de 8i? Aonde que estão? Eles, nessa circunferência de raio 2, né? Então, aqui é 1, aqui é 2, aqui é menos 1, aqui é menos 2, aqui é 1, aqui é o 2, tá? Então, é uma circunferência de raio 2. Tá? Parece estar um ovo, mas é uma circunferência. Então, os três valores da raiz cúbica de 8i, eles fazem um triângulo equilátero aqui. Como uma delas é aqui, então a outra vai ser provavelmente aqui, a outra vai ser aqui, ó. Tá? E eles vão ser simétricos um em relação ao outro, esses outros dois aqui, ó. Esse e esse vão ser simétricos um em relação ao outro, tá bom? Ele disse aqui que Z1 tem afixo no segundo quadrante. O que é o afixo? O afixo é a posição deles, tá? Então, a raiz cúbica de 8i tem três afixos. Esse e esse. Esse eu descobri na marra aqui, fazendo aqui manualmente, pensando um pouquinho, a gente já chegou nele. Tá? Esse aqui. Agora, e esses dois? Então, esse Z1, ele está bem aqui, ó. Z1 está bem aqui, no segundo quadrante, ó. No segundo quadrante. Então, eu preciso tentar descobrir quais são os valores de x e y desse ponto aqui. Bom, se isso daqui é um triângulo equilátero, certo? Se isso aqui é um triângulo equilátero, quer dizer que esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado. Quer dizer que todos os três ângulos aqui do triângulo é 60 graus, tá? Quer dizer que as três alturas do triângulo vão cruzar exatamente no centro dessa circunferência. E é por aqui que eu vou sair. As três alturas do triângulo equilátero, elas se cruzam num ponto chamado ortocentro, tá? As três alturas de um triângulo sempre se cruzam num ponto chamado ortocentro. Só que o ortocentro do triângulo equilátero é exatamente no centro da circunferência que circunscreve o triângulo, tá bom? E outra coisa muito importante, o ortocentro no triângulo equilátero divide a altura exatamente a uma distância de 1/3 da altura aqui e 2/3 da altura aqui. Eu vou fazer mais um desenho do triângulo. Vou fazer um triângulo equilátero qualquer. Está aqui o triângulo equilátero qualquer. Esse lado é L, esse lado é L, esse lado é L. Essa altura aqui, tá? Essa altura aqui vai ser o quê? L raiz de 3 sobre 2. Essa altura aqui, ó. H, tá? Essa altura aqui, ó. O ortocentro vai dividir essa altura mais ou menos aqui, assim, ó. De forma que essa parte de cima é 2 vezes essa parte de baixo. Tá? Ou seja, se eu dividir a altura em 3 partes iguais, essa daqui é 2/3 da altura e aqui é 1/3 da altura. E agora a gente volta para esse aqui. Então, quer dizer que da distância daqui até aqui é 2/3 dessa distância toda. Só que a distância daqui até aqui é 2 unidades. Então, se essas 2 unidades são 2/3 aqui, é porque essa distância aqui é uma unidade. Então, na verdade, ele está na direção desse 1 aqui, ó. Né? Mas tá, vamos colocar aqui, ó. Então, quer dizer que o y desse ponto aqui é 1. Tá? Então, eu sei que Z1, por enquanto, eu sei que Z1 é mais 1i. Tá? A parte imaginária desse Z1 é 1i, porque essa distância é 1, ó. Tá? Como eu falei aqui, ó, aqui é 1/3 da altura e essa daqui é 2/3 da altura.
Tá? Então, 2/3 da altura, se daqui até aqui é 2 unidades, então daqui até aqui vai ser 1 unidade. Porque a altura dividida em 3, aqui tem 2 partes, aqui vai ter que ter uma, aqui vai ser 1. Tá? Essa parte de baixo aqui, ela é metade dessa parte de cima. Então, se daqui até aqui é 2, quer dizer que daqui até aqui é 1, porque é metade. É uma relação que acontece no triângulo equilátero, tá bom? Então, essa distância aqui é 1. Agora, vamos pensar o seguinte, como é que eu vou achar esse valor de x? Então, vamos pensar aqui, ó. Essa altura, tá? Essa altura aqui, divide esse ângulo em duas partes, 30 graus e outro 30 graus aqui, certo? Esse triângulo aqui, ó, é um triângulo retângulo, 90 graus aqui, ó. Então, aqui é 30, aqui é 90, quer dizer que isso aqui é 60 graus. Se isso aqui é 60 graus, esse ângulo aqui é 30, ó. Esse ângulo aqui é 30. E esse triângulo aqui, ele tem 30, 60 e 90 aqui, ó, é 30. Então, peraí, essa medida aqui é o cosseno do 30 vezes essa medida. Tá? Aqui é o raio da circunferência, ó. Então, essa medida aqui vai ser o quê? Essa medida aqui vai ser o quê? Vai ser o raio vezes raiz de 3 sobre 2. Só que o raio não é 2. É 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Então, essa parte aqui, ó, essa distância daqui até aqui é raiz de 3. Então, quer dizer que Z1 é menos raiz de 3 mais 1i. Tá aqui, ó. Esse é Z1, tá? Esse é o Z1, ó. Então, daqui até aqui é raiz de 3 e daqui até aqui é 1. Tá? Ó, 1 e aqui raiz de 3. Tá? E o raio é 2. Tá? Então, quando o raio é 2, aqui é metade do raio, né? É um triângulo retângulo. É o triângulo retângulo que tem aqui, ó, 90, aqui 60 e aqui 30. Então, esse aqui é o lado. Esse aqui é o raio da circunferência, que mede 2, ó, 2. Esse daqui é cosseno de 60 vezes esse, né? Então, é 1 sobre 2 é cosseno de 60. E seno de 30 é 1 sobre 2, tá vendo? Então, aqui é 1, se esse aqui é 2, aqui é 1. E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui é raiz de 3, ó, tá? É um triângulo retângulo. Então, você chega à conclusão que esse daqui é menos raiz de 3 e esse daqui é 1. Então, tá aqui. Z1 é isso aqui. Agora, vamos à caça do Z2, tá bom? Então, vamos à caça do Z2. Z2 é a raiz dessa equação de quarto grau. E a imagem de Z2 é maior do que zero. Por que ele coloca essa informação aqui? Porque uma equação do quarto grau, ela tem 4 raízes, certo? Se uma das raízes é imaginária, quer dizer que ela vai ter 2 raízes imaginárias. Uma raiz vai ser complexa, vai ser conjugada da outra, tá? Porque quando eu tenho 2 raízes, né? Quando eu tenho uma raiz imaginária, eu tenho 2. E a segunda raiz imaginária, ela é conjugada da primeira. É sempre assim. Qualquer equação polinomial que tenha uma raiz imaginária, ela tem uma outra raiz que também é imaginária e é conjugada da primeira. Aí você fala, e se ela tiver 3 raízes imaginárias? Bom, se todas as 3 raízes imaginárias, nenhuma é conjugada da outra, então quer dizer que ele vai ter mais 3 raízes imaginárias, essa conjugada dessa e essa conjugada dessa. Tá? O número de raízes imaginárias de qualquer função polinomial é sempre par. Então, se ele tem uma, ele tem 2. E por isso que ele faz a questão de colocar que a imagem de Z2, a parte imaginária de Z2 é maior que zero. Porque como ela é conjugada, né, por exemplo, digamos que Z2 seja A mais BI. Então, Z2 barra, que vai ser uma terceira raiz, vai ser A menos BI, tá vendo? Então, o que diferencia uma da outra é realmente a parte imaginária ser positiva ou negativa. E ele está dizendo que Z2 é a parte positiva, porque é maior que zero. Então, vamos achar as raízes daquela função aqui, dessa equação do quarto grau. Então, olha só, x elevado à quarta mais x ao quadrado menos 12 igual a zero, eu posso fatorar essa equação, tá? Porque como ela tem 3 termos, um é independente, o do meio é x elevado ao quadrado e o outro aqui é x à quarta, é o quadrado desse aqui. Então, eu posso obter isso aqui como sendo assim, ó, x ao quadrado mais ou menos alguma coisa vezes x ao quadrado mais ou menos outra coisa. Tá? Por quê? X ao quadrado vezes x ao quadrado dá x à quarta.
Agora, o que que é aqui? É mais ou menos, o que que vai ser? Então, tá vendo o sinal aqui do independente é negativo, quer dizer que um é mais, outro é menos. Então, eu tenho que achar dois números que multiplicados dá 12, mas como um é menos e outro é mais, a diferença tem que dar o quê? Mais 1. Tá? Então, a multiplicação tem que dar menos 12 e a diferença tem que dar o quê? Mais 1. E daí, facilmente, a gente pensa que, bom, vamos ver, dois números que multiplicados dá 12 e que dá menos 12 e a diferença dá mais 1. É o mais 4 e o menos 3. Mais 4 vezes menos 3 dá menos 12. Tá? Aqui, ó, mais 4 e menos 3. Ó. Mais 4 vezes menos 3 dá menos 12. Mais 4x ao quadrado com menos 3x ao quadrado dá mais x ao quadrado. E x ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. Então, essa equação fatorada, ela fica assim, ó. E aqui a gente já consegue tirar as raízes, tá? Como é que são as raízes? São os valores de x que faz isso ser zero e o valor de x que faz isso ser zero. Como é que a gente faz? A gente faz assim, ó, x ao quadrado menos 3 igual a zero. E isola o x. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 3. Então, aqui vai ficar aqui. X vai ser mais ou menos raiz quadrada de 3. Só que essa daqui não deu imaginária. Então, o meu Z2 não veio daqui. Esquece isso aqui. Meu Z2 não veio daqui. Meu Z2 deve vir daqui, ó. Então, z ao quadrado, x ao quadrado mais 4 é igual a zero. Então, x ao quadrado é igual a menos 4. Então, quer dizer que x vai ser mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Certo? Só que raiz quadrada de menos 4 é o quê? Então, x vai ser mais ou menos raiz quadrada de 2, 2 ao quadrado, pronto, corrigi, vezes menos 1. Tá? 2 ao quadrado é 4, 4 vezes menos 1, menos 4. Então, quanto que é raiz quadrada de 2 ao quadrado? É 2. E raiz quadrada de menos 1 é o i. Então, quer dizer que esse x aqui vai ser o quê? Mais ou menos 2i. Então, tá aqui, ó. Tá aqui as duas raízes imaginárias e conjugadas, né? Porque uma é mais 2i e a outra é menos 2i. Voltando aqui, ele diz que Z2 ele tem a parte imaginária o quê? Maior do que zero. Bom, se é maior que zero, então Z2 vai ser o quê? Mais 2i. Tá aqui meu Z2, ó. Tá? Então eu já achei Z1 e Z2. Tá certo? Então se você chegou até aqui, antes de continuar, curta o vídeo aí, clica no joinha aí, tá bom? Clica no joinha. E se você ficou com dúvida, vai anotando aí a sua dúvida, tá? E põe lá nos comentários no final do vídeo. Põe lá nos comentários, vai lá, põe o momento do vídeo que você teve a dúvida e põe lá nos comentários a sua dúvida. Que eu indico outros vídeos ou dou a explicação, dou a resposta sem problema nenhum para você entender todo esse problema. Bom, então ele quer saber qual é o valor de módulo de Z1 mais Z2. Então vou fazer aqui, ó, módulo de Z1 mais Z2 vai ser igual a módulo de Z1, que é menos raiz de 3 mais i, mais Z2, que é 2i. Então, 2i. Isso daqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar o quê? Vai dar módulo de menos raiz de 3, daí 1i, né? 1i mais 2i mais 3i, tá? E o módulo de um número complexo é o quê? É a raiz quadrada da parte real, menos raiz de 3 ao quadrado, mais a parte imaginária, que é 3 ao quadrado. Tá? Então, menos ao quadrado dá mais, né? Menos vezes menos dá mais. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. Então, isso aqui vai ser raiz de 3 mais 3 ao quadrado dá 9. Raiz de 3 mais raiz de 9 é raiz de 12. E raiz de 12, na verdade, é 4 vezes 3. Então, raiz de 4 vezes 3, raiz de 4 tem exata, então isso aqui dá 2 raiz de 3. Tá? Então, esse é o valor do módulo da soma desses dois números complexos. Então, como eu já falei, você ficou com dúvida? Não se acovarda, tá? Porque tem gente que vai assim, não entendi nada, vai embora e tal. Não se acovarda, vai ali nos comentários e escreve ali, olha, eu não entendi como é que você achou tal coisa. Eu não entendi por que que você fez tal coisa. E põe o momento do vídeo que você teve essa dúvida, tá bom? De repente você teve a dúvida lá nos 15 minutos e 23 segundos, escreve assim, ó, 15, 2 pontos, 23, não entendi por que você fez isso.
Aí eu vou ver exatamente o momento do vídeo que você teve a dúvida, vou ver sua pergunta e vou entender exatamente o que é e vou indicar para você um vídeo ou vou dar uma explicação, vou escrever para você a explicação certinha para você entender tudo isso aqui, tá? Não desista nunca, isso aqui não é fácil, mas quem quer ter sucesso sabe que o caminho não é fácil não, tá bom? Então é isso aí, não esqueça de curtir o vídeo se você ainda não curtiu, tá? Se inscreva no canal, verifique se você está inscrito ainda no canal, verifique o sininho se está acionado, tá? Acione o sininho aí para receber as notificações de novas postagens e compartilhe o vídeo, compartilhe com alguém que estuda com você esse vídeo para vocês discutirem melhor, tirar as ideias, concluir o que vocês precisam, tá bom? E faça propaganda do canal nas suas redes sociais com as pessoas que você conhece, tá bom? Segue a playlist ao qual esse vídeo está inserido bem aqui, tá bom? Vamos que vamos e até a próxima.